Então, agora a parte da tarde. Então, de manhã a gente falou do tipo objetivo, né? Omissão, uma forma de conduta, depois nexo de causalidade e imputação objetiva. Agora, na parte da tarde, tipo subjetivo. O Edu vai falar sobre dolo como elemento cognitivo, né? O dolo só com conteúdo cognitivo, discutir isso. E o Fred vai falar sobre os elementos normativos e normas penais em branco e, portanto, o erro sobre esses elementos no direito penal econômico. Então. Boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Cumprimento todos vocês na pessoa da professora Heloísa Estelita, uma grande amiga, uma fraterna irmã que a ciência me concedeu aí nos últimos períodos. Agradeço aos meus colegas de mesa, o Ronan, o Fred e a Flávia, por permitir que eu possa compartilhar com os senhores hoje um pouco sobre a minha contribuição no âmbito da imputação subjetiva. A minha exposição da aula de hoje complementará as exposições iniciais e, de algum modo, preparará o terreno para o professor Frederico Horta tratar sobre o conteúdo do conhecimento. Essa talvez seja uma primeira advertência quando nós trabalhamos com o conteúdo do dolo, ou seja, com a imputação subjetiva, uma vez que discutir conceitualmente quais são os elementos que integram essa categoria que nós, desde os primeiros dias no âmbito da faculdade, interpretamos como consciência e vontade de realizar os elementos do tipo objetivo. Essa análise conceitual não se confunde com a análise que poderíamos chamar de material de conteúdo. Uma coisa é a afirmação de que o dolo é só conhecimento, o dolo é só vontade, o dolo é conhecimento e vontade, e fundamentar ambos os elementos. E outra coisa é determinar qual é o conteúdo de cada um destes elementos. Então, a minha exposição, essencialmente, preparará o terreno para o professor Frederico tratar das matérias de conhecimento e desconhecimento no âmbito de regulamentações nos crimes econômicos. Apenas e tão somente a temática do dolo, por si só, já justificaria a apresentação de um seminário específico para tratar das discussões, especialmente naquele âmbito da criminalidade que nós poderíamos chamar mais pedestre, que são os crimes contra a vida. Do esperma, enfim, os crimes contra a vida, ou dos crimes... É o quê? Sangue? Direito penal do esperma e sangue. Eu fiquei com receio de falar a primeira, mas tudo bem. Eu não quis produzir, eu entendi errado. Então espelho, alguma coisa. Então, até por uma questão de fidelidade ao autor da frase ontológica. Então, no direito de esperma e sangue, nós não vamos tratar, infelizmente, deste direito hoje. Espero ter outra oportunidade, já me convidando para vir aqui outra vez. E aí nós trataríamos especialmente dos delitos esses delitos de resultado contra a vida. Mas hoje nós vamos falar, ainda que de modo raso, e vocês entenderão o porquê mais adiante, sobre o dolo nos crimes econômicos. Então, nós temos aí uma dupla conceitual extremamente problemática. Primeiro, seria determinar o que são crimes econômicos. Afinal, é justamente nesse âmbito que nós pretendemos aplicar o conceito de crime doloso. Então, essa etapa me parece essencial para que nós possamos compreender onde aplicar o conceito de dolo meramente cognitivo. E os esforços, que os senhores conhecem a literatura dogmática, criminológica e político-criminal nesses âmbitos, trazem um pouco de frustração no que diz respeito ao resultado da aplicação dessas teorias que nós temos à disposição hoje em dia.
às vezes resultados contraintuitivos, às vezes resultados culposos que nós intuitivamente aplicaríamos ou daríamos uma solução no âmbito doloso, mas chegamos a um resultado culposo. Enfim, é um quiprocó generalizado. Então, eu pretendo analiticamente analisar, num primeiro momento, do plano da abstração para o âmbito da concreção. Ou seja, primeiro nós precisamos definir o âmbito de aplicação do conceito que será dado para os senhores e, posteriormente, nós vamos concretizar esse conceito de dolo, que virá em momento posterior, de acordo com esse conceito inicial de crimes econômicos. Eu preparei, essencialmente, uma exposição bastante rasa e sintética nos dois primeiros itens, né, o que nós entendemos por crimes econômicos, né, como nós trabalhamos esses crimes econômicos. Depois, me parece essencialmente importante tratar da fenomenologia desse tipo de delito. Em maior ou menor medida, essa fenomenologia foi destacada pelos que me antecederam, e a marca essencial, como a gente vai ver, está na complexidade desse tipo de delito. Então, essa complexidade desse tipo de delito interferirá na forma como nós vamos formar a nossa categoria de dolo, porque o dolo como consciência e vontade é uma categoria formulada para solucionar problemas tradicionais, seja no âmbito da causalidade, seja no âmbito geral de delitos. Eu dou uma facada, saber se o cara tinha vontade ou não de matar, e, naturalmente, isso traz problemas para o âmbito dos crimes econômicos, dada a complexidade dos delitos. Depois, eu abordarei sinteticamente a análise ou o conceito tradicional do dolo, que é o que nós até então conhecemos. Depois, abordarei de modo também sintético a proposta do conceito cognitivo de dolo e como ele pode ser aplicado aos crimes econômicos, e primeiro, se podem e como podem, e a que resultado chegamos com a aplicação do conceito. E, finalmente, algo que me parece essencial é abordar, ainda que superficialmente, a questão do objeto do crime doloso, porque, quando nós pensamos em dolo, nós estamos associando, essencialmente, a crimes de resultado. E isso interferirá na análise do que, efetivamente, deve ser objeto do crime doloso, ou seja, aquela ideia de dolo como o conhecimento e a vontade de realizar todos os elementos do tipo subjetivo, aplicada à objetivo, aplicada à criminalidade tradicional, sofrerá com a ideia de um dolo cognitivo uma pequena alteração. Então, o ponto inicial com o qual eu pretendo me defrontar é, essencialmente, o conceito de crime econômico. Esse é um conceito, naturalmente, ainda pouco claro, e este não é um privilégio do âmbito do direito penal, senão também do âmbito criminológico. Me pareceu interessante fazer essa primeira abordagem, essa primeira aproximação do ponto de vista criminológico, para entender as raízes dessa origem conceitual. Toda a ideia de um crime econômico, de um crime que nós poderíamos, para utilizar a expressão de quem desenvolveu inicialmente essa ideia, que é Edwin Sutherland, é um criminólogo americano, vem do final da primeira metade do século XX, mais precisamente no final dos anos 30, a partir de uma investigação sobre a sobre-representação dos delitos econômicos nas cifras de criminalidade, surgindo, se na criminalidade tradicional nós conhecemos como cifras negras, ou seja, aquele âmbito de crimes cometidos que não chegam ao conhecimento das instâncias formais de controle social, no âmbito da criminalidade econômica nós tínhamos as cifras douradas, aquele âmbito de crimes que ocorrem no âmbito econômico e que não chegam ao conhecimento das instâncias formais de controle social. Inicialmente, esse conceito de crime econômico, a expressão de crime de colarinho branco, estava vinculada ao indivíduo, à pessoa que realizava o delito, e não, essencialmente, ao tipo penal que nós estávamos pretendendo imputar ao indivíduo. Sutherland cunhou a expressão e desenvolveu o conceito de crime econômico, como vou ler para ser fiel à definição, como aquele praticado por um indivíduo respeitável com elevados status social no curso de um trabalho. Então, ressaltando a importância do conceito, aquele praticado por um indivíduo respeitável, com elevados status social, no curso do trabalho. Bem, o que chama a atenção dessa definição? Como eu já antecipei, chama a atenção o fato de que, essencialmente, a ideia de crime econômico estava ligada à pessoa, ao indivíduo, e não
propriamente a conduta realizada, embora, posteriormente, ele faça um pouco de precisão em razão da danosidade social do delito e aponte que esses crimes econômicos estavam relacionados com a inobservância de algumas normas e regulamentação do mercado econômico. Essa definição, não sei se os senhores conseguem perceber, creio que sim, tem, paradoxalmente, uma característica de amplitude e, ao mesmo tempo, de restrição. Amplitude em que sentido? Bem, se eu conceituo o crime econômico como algo que é praticado por indivíduos de respeitável, de elevado status social, e não me preocupo tanto com a estrutura típica que está sendo a ele atribuída, isso faz com que qualquer crime praticado por uma pessoa com elevado status social possa ser ajustado ao conceito de crime econômico. Então, um crime praticado por um advogado respeitável, um estelionato, por exemplo, que tem uma certa projeção, poderia ser considerado um crime econômico. Um crime praticado por um médico respeitável que desrespeita a lex artis e dá causa a um resultado delituoso, também poderia ser conceituado como um crime econômico. Mas, por outro lado, essa definição também tem um aspecto restritivo interessante, uma vez que, ao conceituar o crime com um elevado status social, você retira a capacidade ou retira a possibilidade daqueles indivíduos que estão mais na esfera inferior das estruturas econômicas, por exemplo, de praticarem o delito. E os organogramas mostrados aqui pela Flávia e pela professora Heloísa demonstram, essencialmente, que seria possível atribuir não só aos diretores da empresa, senão também àqueles a quem é delegada algumas tarefas do âmbito econômico, como escrituração, etc., poderiam também praticar o delito. Mas, se eu parto do conceito como elevado status social, esses sujeitos não estariam alcançados pela definição de crime econômico. Bem, naturalmente que uma definição tão ampla e tão restrita ao mesmo tempo provocou uma reação e não conseguiu se impor no âmbito da literatura nem dogmática nem criminológica. E, justamente por esta razão, há uma virada de definição e o crime econômico passa a ser compreendido como aquele delito no qual você consegue identificar a obtenção de vantagens patrimoniais, a obtenção de alguma vantagem patrimonial. Naturalmente que um dos grandes problemas do dolo, e certamente os senhores já se confrontaram com essa dúvida, está relacionado com a questão probatória, né? Como conseguir comprovar a vontade de realizar um determinado delito. E essa definição de vinculação do crime com o tipo penal e a consequente obtenção da vantagem econômica tem um reflexo prático, pragmático importante, que é você conseguir demonstrar de modo mais efetivo a realização da conduta ou da conduta censurável do ponto de vista dogmático. Mas, do ponto de vista, agora, deixando um pouco de lado essa questão dogmática, do ponto de vista deixando de lado a questão criminológica e do ponto de vista mais dogmático, os crimes econômicos podem ser compreendidos essencialmente a partir de duas perspectivas. Naturalmente, eu não pretendo fazer uma análise conceitual do que são, essa é mais uma provocação para saber onde ou em que momento nós vamos aplicar o conceito de dolo, mas ele pode ter uma acepção mais ampla para abranger qualquer vantagem ou qualquer afetação a um bem jurídico individual, ou seja, que é lesado ou posto a perigo, e, em segundo plano, a regulação jurídica relacionada com a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Numa acepção mais restrita, nós poderíamos compreender o crime econômico apenas e tão somente como uma infração que lesiona ou expõe a perigo a ordem econômica, assim entendida como aquela que está relacionada com a regulação do intervencionismo estatal na economia do país. Bem, como nós vamos trabalhar a ideia de crime econômico aqui? Nós vamos trabalhar essencialmente nessa segunda perspectiva. Eu pretendo analisar dois delitos, um já exposto pela professora Heloísa, do ponto de vista do dolo, que é um crime de sonegação, e também a gestão temerária, e aplicar o conceito de dolo a esses dois delitos. Então, exemplificativamente, nós poderíamos imaginar, dentro do âmbito fenomenológico que nós vamos analisar hoje,
os crimes contra o sistema financeiro, lavagem de capitais, crimes contra a ordem econômica, crimes que atentam contra os interesses econômicos dos consumidores, entre eles propaganda enganosa, venda de produtos nocivos. O professor Frederico vai expor mais adiante. Então, essa preparação conceitual, agora, me pareceu importante para definirmos mais ou menos, ou conseguir projetar mais ou menos a estrutura delitiva sobre a qual aplicaremos o conceito de dolo. Bem, uma questão interessante, antes de analisar o conceito propriamente dito do dolo, diz respeito à fenomenologia. Em todas as exposições que me antecederam, professor Ronan, desculpa, eu tenho dificuldade de chamar de professor Ronan, da nossa amizade, professora Heloísa também, e todos os demais, perdoem. O Ronan, o Fred, o Ronan, a Heloísa e a Flávia, os senhores puderam perceber, talvez não dito diretamente, mas dito de forma indireta, que esses delitos estão relacionados à realização de uma conduta praticada num âmbito extremamente fragmentado. Ou seja, aquela ideia de realização de delito como uma conduta única que dá causa a um resultado, para trabalhar com a terminologia geral do homicídio, dou um tiro na cabeça do indivíduo, não se repete na fenomenologia dos crimes econômicos. E qual é o problema que essa fragmentação representa para o âmbito do dolo? Primeiro, uma questão probatória essencial, que é a questão de análise e complexidade do delito que nós vamos analisar. E, segundo, aliada a essa complexidade de delitos, a fragmentação dos perigos que nós criamos. Ou seja, o diretor cria um perigo de certa intensidade e esse perigo ele vai ou se diluindo, dada a capilarização da própria estrutura da empresa, se tornando mais intenso ou mais forte nos delitos que estão na parte inferior da estrutura organizacional, e isso pode ter problemas de imputação. Há pouco eu discutia com a professora Heloísa, uma vez que o indivíduo que está no topo da cadeia pode servir justamente dessa estrutura capilarizada para diluir a sua responsabilidade e o seu perigo e, consequentemente, afastar a possibilidade de imputação a título doloso. Então, essa estrutura complexa já inicialmente nos faz refletir sobre a necessidade de construir um conceito de dolo que, primeiro, seja um conceito que possa ser entregue aos operadores, né, aos que estão relacionados com a prática delitiva, por exemplo, os magistrados ou os membros do Ministério Público, algo mais palpável, algo mais palatável que não o psicológico e enigmático e cabalístico conceito de vontade. E, para além deste outro elemento pragmático essencial que nós precisamos entregar para o indivíduo responsável pela praxis, né, pela aplicação conceitual, o importante é que essa teoria do dolo não possa ser, de algum modo, manipulável. Manipulável por quem? Manipulável por quem aplica e manipulável por quem realiza o comportamento delituoso, ou seja, pelo próprio indivíduo. Então, esses dois elementos fundamentais decorrentes da fenomenologia é que, de algum modo, interferirão sobre o meu conceito de dolo. Então, passemos à tradicional, feita essa pequena abordagem, passemos ao tradicional conceito que é apresentado pela doutrina e pela jurisprudência como algo preciso, como algo certo, praticamente como uma verdade inabalável. Pois bem, vamos lá. Se nós analisarmos o material jurisprudencial, a situação é desesperadora. Os senhores já tiveram alguns exemplos aqui sobre a ausência de descrição
de fatos, a ausência de descrição de fundamentação, a confusão entre categorias dogmáticas, e isso não é diferente no âmbito do crime doloso. Curiosamente, né, e isso é extremamente curioso, eu conversava há pouco com um de vocês, nós praticamente não temos monografia sobre dolo no território brasileiro. Salvo engano, são 3 agora com a minha monografia sobre o dolo, monografia específica sobre o dolo. Bem, isso pode ter uma razão, se não exonero em demasia a importância da ciência e o papel da ciência, que o legislador brasileiro fez uma opção conceitual de a altura do artigo 18, inciso 1º, dizer que dolo é mais ou menos querer realizar ou assumir o risco de fazê-lo. Bem, mas a gente vai ver adiante que, e eu vou provocar os senhores, talvez a gente não saiba muito bem o que a gente está querendo dizer quando afirmamos que o indivíduo quer alguma coisa. Porque essa palavra querer ou essa vontade tem uma dupla carga semântica, e nós utilizamos, eventualmente, com um ou outro significado e significados bastante distintos. Pois bem, qual seria a importância desse elemento volitivo para a literatura majoritária? O elemento volitivo teria o papel primordial, não só de calibrar as formas de dolo direto de 1º grau, 2º e eventual, como também funcionar como elemento de fronteira. Ou seja, você buscará, nessa categoria volitiva, a distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente. Quem fornecerá para o aplicador do direito o farol para determinar o nível da imputação será um substitutivo da vontade, e, afinal de contas, no dolo eventual não há vontade propriamente dita. Nós temos uma substituição, e isso é transmitido linguisticamente para nós através ou por meio da expressão assumir o risco de produzir o resultado. Isso demandaria, assim, um final de semana para discutir o que significa essa expressão, assumir o risco de produzir o resultado, e, infelizmente, nós não temos tempo para fazê-lo. Mas essa vontade seria necessária ou imprescindível para que nós façamos esta calibração das intensidades do dolo, ou seja, de 1º grau ligado ao propósito, ou de 2º grau ou ligado a uma consequência colateral necessária, e o dolo eventual de algo como possível. Ao passo que a culpa consciente inexistiria esse elemento volitivo. Bem, e isso seria importante por quê? Porque a vontade, segundo a doutrina e literatura majoritária, tanto interna quanto internacional, considera que apenas esse elemento volitivo é capaz de justificar a diferença de pena entre um crime doloso e um crime culposo. Eu não sei se os senhores chegaram a observar, para tratar da criminalidade do esperma e do sangue, que existe uma diferença absurda entre uma imputação dolosa e culposa, um homicídio qualificado com 30 anos e um homicídio culposo com 3, e não para só aí, que o Estado está disposto a perdoar nas hipóteses culposas. Esse é um dado adicional impressionante. Então, deve haver alguma coisa que justifique essa diferença de tratamento. Bem, e essa alguma coisa para a literatura está na vontade. A vontade demonstra a inimizade do indivíduo em relação ao direito. E uma outra consequência, ou um outro fundamento utilizado para nós não abdicarmos do elemento volitivo, existem diversos, eu só estou mencionando 2, está relacionado ao fato de que apenas o elemento volitivo é capaz de reduzir o poder punitivo. Significa que, se nós abdicarmos da vontade, necessariamente nós teremos um âmbito de ampliação dos delitos culposos que absorverá, por via de consequência, toda a categoria da culpa consciente. Essas fundamentações, me perdoem, são impressionantemente frágeis, mas eu não vou ter tempo suficiente para refutá-las e talvez depois em modo de pergunta. Mas os senhores já puderam intuir, pela minha exposição, que eu sou crítico desse elemento volitivo, como elemento integrante do dolo. Nós dispensaremos este elemento volitivo
porque, ao invés de trazer soluções, a vontade traz mais problemas do que nós podemos imaginar. Então, esse primeiro caso com o qual eu gostaria de me defrontar para analisar o conceito de dolo meramente cognitivo já foi exposto pela professora Heloísa. Então, imaginemos, lá no caso, que nos anos calendário 2003 e 2005, agindo de forma consciente e voluntária, na condição de sócio administrador da empresa X, o indivíduo suprimiu tributos a títulos de imposto de renda de pessoa física, contribuição social, blá, 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 mediante a conduta de prestar declarações falsas às autoridades fazendárias. Estariam os agentes realizando o tipo penal previsto no artigo 1º, inciso 1º da Lei 8137/90. Isso foi realizado pelo contador, né? Pela pessoa responsável. Ok. E não pelos indivíduos diretores, embora a atribuição tenha sido também só para os diretores. Bem, a questão que se põe e que eu gostaria de discutir com os senhores é o seguinte: o que significa precisamente afirmar que um indivíduo consciente e voluntariamente realizou os elementos do tipo objetivo? O que significa voluntariedade? O que é vontade? E Ronan mencionou de passagem um conceito mais filosófico de vontade. Não foi? Você mencionou. Pois bem, a questão da vontade ou o querer possui uma dupla carga semântica. E daí os senhores já podem perceber que o nosso código faz expressão ao querer, apenas e tão somente. Ou seja, isso não quer dizer que o querer que lá está pode ser associado, ou deve, melhor dizendo, ser associado a uma ou outra carga semântica. Esse é um papel que cabe à ciência, não é um papel que cabe à legislação. Mas o que significa o querer? Bem, o querer, só para a professora Heloísa esclarecer, o resultado da imputação aqui foi crime doloso para... Só para o sócio administrador. Pronto. Bem, na primeira carga semântica, querer tem uma força meramente psicológica. É algo, mais ou menos, como você diz, na atividade rotineira: eu quero beber água, eu vou à festa, eu quero beber um refrigerante, eu vou sair hoje à noite. Esse querer é compreendido aí em sentido meramente psicológico. É resultado de uma determinada postura anímica do indivíduo de realizar um determinado comportamento. Bem, é essencialmente como o ver com os bons olhos um determinado conduta ou um determinado comportamento. Bem, nessa primeira carga semântica, também não sei se os senhores se deram conta disso, a determinação do nível de imputação não está nas mãos da ordem jurídica, está nas mãos do indivíduo. E por que está nas mãos do indivíduo? Porque o responsável pela aplicação desse dispositivo terá que identificar psicologicamente qual era a postura anímica do indivíduo em relação a um determinado resultado ou em relação a um determinado comportamento. Então, se o indivíduo, para si, disser não quero, pouco importa a intensidade do perigo que ele tenha causado. Porque, para ser coerente, eu vou ter que dizer, bem, se meu estado anímico, nesse sentido de vontade, querer, é apenas e tão somente uma postura psíquica, isso significa que, se eu psiquicamente não quiser, ainda que crie um risco de alta intensidade para um determinado bem jurídico, a mim não pode ser atribuída a conduta dolosa. Esse é o querer psicológico. Bem, eu vou passar esse slide para uma fundamentação do delito de gestão temerária, que eu vou trabalhar mais adiante. E essa também é uma decisão que será importante para a demonstração do segundo nível de compreensão do conceito de vontade. Vejam lá, que, rotineiramente, os fundamentos utilizados para justificar uma imputação dolosa na gestão temerária é o seguinte: elemento volitivo apto a embasar uma imputação pelo crime de gestão temerária é o dolo indireto na modalidade do dolo eventual. Isso estaria presente quando, por exemplo, o agente conscientemente ter deixado de observar procedimentos básicos de sua profissão.
Olha a mistura de categorias. Dessa desídia, por sua vez, seria possível concluir que, embora não desejando, necessariamente o resultado lesivo, anteviram-no, aceitaram-no. Assim, isso é... Está gravando, então não posso falar o que eu estou pensando. Mas, enfim, é problemático para... não sei. É mais prudente. Mas vamos lá. Nós vamos voltar a esse caso mais adiante. Mas voltemos à análise inicial da atribuição da responsabilidade lá na sonegação. Bem, o dolo, o querer, também pode ser interpretado a partir de uma outra carga semântica, que é a carga semântica atributivo-normativa. Bem, como nós operamos esse conceito atributivo-normativo? Nós analisamos um complexo de dados, e, a partir desse complexo de dados, eu posso determinar, em maior ou menor medida, qual foi a intensidade, ou qual era, melhor dizendo, a sua postura psíquica. Bem, se observamos cautelosamente essas duas análises semânticas, qual é o giro diferencial de análise? Na primeira, o nível da responsabilidade está na mão do indivíduo que realiza a conduta e o comportamento, e, na segunda, o nível de responsabilidade está na mão de um terceiro, observador, que analisa o fato e atribui a este terceiro um determinado estado psíquico. Bem, se nós analisamos o exemplo dado pela professora Heloísa, e este que aí está, os senhores acham que o dolo foi atribuído aos diretores da empresa a partir de qual carga semântica? Psicológica, que é essa vontade que nós associamos e que todo mundo diz que tem que ter, vontade de dar facada, ou atributivo-normativo? Normativo. Bem, o que nós podemos concluir em maior ou menor medida? Nós podemos concluir que a literatura brasileira, a jurisprudência brasileira, sem se dar conta, já trabalha com o conceito de dolo sem vontade. Porque esse dolo não tem nada a ver com o psicológico, esse dolo é a atribuição, e por isso que eles superaram essa primeira etapa, ou a responsabilidade de quem fez a declaração. Bem, então, nós podemos concluir que o ponto de vista essencial para a determinação do que é dolo e do que não é dolo deve estar necessariamente no elemento cognitivo. E agora eu vou tentar demonstrar para vocês como este elemento cognitivo pode interferir ou justificar uma imputação que não significa necessariamente uma ampliação do âmbito do crime doloso no lugar dos crimes culposos. Só para fazer um parêntese, existem autores que, por exemplo, professam que o dolo é consciência e vontade e admitem, por exemplo, especialmente nas hipóteses de lavagem de capitais, a imputação a título de dolo nas hipóteses de cegueira deliberada. Bem, do ponto de vista cognitivo, essa atribuição de responsabilidade não é possível. E não é possível, os senhores vão entender mais adiante por quê. Isso não significa que nós não tenhamos a possibilidade de criar, talvez, uma legitimação de criminalização da própria omissão, como a gente discutia ali, ou, eventualmente, criar uma terceira categoria de imputação que transite aí entre um dolo puro e uma culpa inconsciente pura. Pois bem, vamos passar aqui para o delito de gestão temerária. Já estávamos nele. Então, o indivíduo A, diretor executivo do Banco X, concede uma série de dezenas de empréstimos aprovados pelos diretores da entidade governamental de fomento, sem a devida observância das normas editadas pelo Banco Central do Brasil, e sem que a própria instituição estivesse estruturada para assegurar-se do recebimento dos créditos concedidos durante aquele período.
Após o fato se tornar público, a diretoria executiva do Banco X editou um conjunto de instruções denominadas Normas Básicas para a Concessão de Crédito. Estaria configurado, em tese, o crime de gestão temerária, no parágrafo único, artigo 4º da Lei 7492/86. Esse foi, com alguma variação, que eu fiz o caso julgado pelo STJ, e a decisão foi exatamente essa, que a gente já leu, e que me permitam-me voltar a ela um pouquinho. Elemento volitivo apto a embasar a imputação pelo crime é o dolo indireto eventual. Isso estaria presente quando, por exemplo, o agente conscientemente ter deixado de observar procedimentos básicos de sua profissão. Dessa desídia, por sua vez, seria possível concluir que, embora não desejando necessariamente o resultado lesivo, anteviram-no e aceitaram. Bem, para além dos diversos problemas conceituais e terminologias utilizadas de modo inadequado, como bem ressaltou o Ronan no início da exposição, eu pergunto aos senhores, de que resultado nós estamos falando aí? Crime de gestão temerária não tem resultado nenhum. É um crime de mera conduta. Não é um delito de resultado, é um delito de perigo. Então, em tese, até por uma questão lógica de utilização do verbo, você não pode utilizar o querer. Não é isso? Porque você só pode querer alguma coisa, né? Se essa alguma coisa lá não existe, você não pode, em tese, ou seja, se ela não se materializa, não pode aceitar nem antevir, mesmo antevindo, aceitando ou assumindo o risco de produzir, seja qual for a terminologia que vocês queiram adotar. Na verdade, o que o TJ fez, o STJ fez, e o professor Luiz tem um artigo exatamente sobre esse delito, foi transformar um delito de perigo em um delito de resultado, exigindo uma incongruência que só existe na cabeça de quem efetuou o julgamento, né? Enfim. Então, intuitivamente, este comportamento, que será objeto de análise logo através do professor, por meio do professor Frederico Horta, será exatamente determinar se ou qual seria o conteúdo de conhecimento necessário, material, para que esses indivíduos pudessem alegar, por exemplo, como até o colega perguntou mais cedo, um erro de tipo, um erro de proibição, etc. A mim não cabe, essencialmente, entrar nesta seara de definições de conteúdo, senão tentar isolar para os senhores e tentar demonstrar para os senhores o que seria, então, necessário, ou como nós poderíamos calibrar uma responsabilidade penal apenas e tão somente a partir do elemento cognitivo. Bem, os senhores provavelmente já concluíram isso, mas eu faço questão de, às vezes, falar coisas óbvias, porque, como a gente já exemplificou aí, nem sempre o que é óbvio está muito claro. Se nós estamos trabalhando apenas e tão somente com um conceito cognitivo de dolo, o ponto essencial será que essas categorias que nós tradicionalmente conhecemos como dolo de primeiro, segundo e eventual, deixam de existir. Dolo é dolo. Simplifica os níveis de imputação. E culpa é, essencialmente, inconsciente. Não significa dizer que essa inconsciência é o mesmo conceito de inconsciência que os senhores ainda estão impregnados em ouvir. Essa consciência pode ser resultado de uma repressão psíquica, e eu precisaria de mais tempo para explicar. E o caso do Hopi Hari que a gente estava discutindo, que fui chamado a atenção pela Flávia pelo excesso de conversa, representa exatamente a forma de, talvez discutirmos aqui no momento das perguntas, como essa teoria cognitiva, de compromisso cognitivo que eu desenvolvi, poderia ser aplicada e chegaria a um resultado de imputação em relação aos operadores e aos superiores. Então, como essa concepção cognitiva pode ser aplicada aos crimes econômicos, se podem ser aplicadas? Bem, eu creio que é justamente no âmbito dos crimes econômicos que uma concepção cognitiva pode ter bons rendimentos. Essencialmente porque as estruturas do tipo penal estão ligadas à ideia de perigo. E eu não sei se os senhores também já puderam intuir, o perigo será, para mim, o ponto de curvatura entre a possibilidade de imputação de uma ou outra modalidade subjetiva. A representação, como
prefiro o termo representação a conhecimento, porque representação pode ser verdadeira ou falsa, e conhecimento não. Então, essa representação do perigo é que é o ponto-chave para você conseguir determinar uma outra modalidade de imputação subjetiva. Bem, os crimes no âmbito econômico não apresentam problemas, ou não apresentam muitos problemas de fronteira com a culpa. E uma das razões pelas quais isso não acontece é que, essencialmente, são crimes dolosos. As figuras culposas são excepcionais. Isso significa que eu farei uma restrição da minha análise, não farei uma restrição de análise da teoria para diferenciar uma ou outra modalidade e abordar todas aquelas teorias volitivas e cognitivas para diferenciar, que são utilizadas para diferenciar um ou outro comportamento. Bem, o que seria, então, o dolo e como esse dolo poderia ser aplicado nos crimes econômicos? O dolo o dolo deve ser essencialmente compreendido como um compromisso cognitivo em relação à realização do perigo representado. Esse, inclusive, é o título do livro, já fazendo propaganda. Compromisso cognitivo com a realização de um perigo representado. Provavelmente os senhores estarão se perguntando, poxa, esse cara é meio maluco, como assim? Quer dizer que todo perigo, a representação de todo perigo já significa ou já atribui imputação dolosa? Porque, se for assim, ele é absolutamente incoerente, porque se todo perigo representa a possibilidade de atribuição dolosa, nós estaríamos tanto confundindo os delitos de lesão como os delitos de perigo, como estaríamos também ampliando em demasia as hipóteses de imputação dolosa. É claro que não é isso, nós não chegaríamos a propor algo deste nível. Naturalmente que o perigo, para justificar uma imputação dolosa, precisa ter uma determinada qualidade. Percebam que não estou falando, como as tradicionais teorias cognitivas abordaram, de quantidade, de proporcionalidade, de intensidade. E não estou falando disso porque nós cairíamos num problema de fundamentação da pena, de justificar porque um perigo de intensidade X justificaria uma imputação dolosa e X menos 1 não justificaria uma imputação dolosa. E essa diferença de pena, se for de 1%, essa diferença de gradação, se for de 1%, não pode ser devidamente justificada. Bem, então o dolo é o compromisso cognitivo com a representação, com a realização do perigo representado. E esse perigo deve possuir uma determinada qualidade. Bem, as qualidades que são utilizadas estão aqui expostas com alguns critérios que são utilizados mais para os crimes de esperma e sangue e não são utilizados para a categoria geral do delito, mas que nós poderíamos aplicar em maior ou menor medida com os crimes que, às vezes, são atribuídos a dirigentes de empresas que encontram no topo da cadeia estrutural. Se nós pensarmos, por exemplo, o caso da Samarco, que foi atribuída a imputação dolosa para todo mundo. Bem. Que tomavam conta e de crimes de sangue também, dentro da estrutura organizacional. Enfim, para os senhores verem que, já para conseguir provar que uma concepção volitiva, psicológica, é absolutamente manipulável, porque nós temos o dolo como vontade tradicionalmente e não impede a realização desse tipo de imputação. Então, assim, como isso poderia ser obstado? Bem, isso poderia ser obstado em maior ou menor medida com a apresentação de critérios e baremas objetivos para a valoração de comportamento. E por que isso? Bem, porque a razão é bastante simples. Quem tem que valorar o comportamento seu, se é doloso ou culposo, não é o indivíduo que realiza, senão o encarregado de fazê-lo, um terceiro observador, no caso um magistrado, que a partir desse complexo de dados valora tanto a proteção da sua liberdade, como a própria Fábio falou isso de forma indireta, a compatibilização das esferas de liberdade. Então, criação de perigo representa, em maior ou menor medida também, a possibilidade de você invadir ou averiguar uma outra esfera e será necessário compatibilizar esses perigos. E a compatibilização desses perigos só pode dar de forma previsível
se nós apresentarmos alguns critérios de imputação ou de atribuição de responsabilidade. Então, o problema que se apresenta nos crimes econômicos é que, conforme a gente abordou inicialmente, nós temos uma fragmentação do perigo. Então, fica extremamente complexo e difícil, aí só a análise de cada caso concreto poderá determinar, em maior ou menor medida, o nível da imputação. Qual foi o nível do perigo representado pelo agente com a realização do seu comportamento? Imaginemos, por exemplo, o caso também já mencionado pela Flávia, dos diretores acima e dos diretores mais próximos da cadeia inferior. Qual foi o nível de representação ou de compromisso cognitivo dos agentes, tanto superiores quanto inferiores, em relação à possibilidade do resultado morte? Estou utilizando esse exemplo tradicional só para que os senhores possam concretizar. E existem aí uma série de variáveis que precisam entrar em consideração para que isso seja avaliado. Uma primeira variável importante seria, por exemplo, a marca dominante dos comportamentos. Essa marca dominante, o colega até fez uma pergunta anterior sobre não declaração ou não informação, não comunicação de determinadas operações suspeitas e tal. Então, a análise do contexto do que eu denomino de marca dominante ou de realização dominante do comportamento seria importante para avaliar se o indivíduo foi capaz de representar a realização daquele perigo. Se nós analisamos o caso da torre lá, do Hopi Hari, a questão essencial nos níveis mais inferiores seria saber em que medida esse perigo representado pelos agentes era, para utilizar uma expressão de Pulp, manifesto, ou seja, da possibilidade de produção do resultado. Se nós retomarmos a análise do delito de gestão temerária, a gente vai poder, aqui adiante, verificar exatamente qual será o objeto do dolo e como nós poderíamos verificar a análise desse perigo ou da representação, da possibilidade de representação desse perigo. O ponto essencial que eu acho, dentro de uma concepção cognitiva, e aí abandonando a necessidade de qualquer adorno volitivo para parecer mais ou menos, para utilizar uma terminologia que não me agrada, mais garantistas ou menos garantistas, enfim, dá na necessidade de demonstração de um vínculo fático entre o sujeito que representa o perigo e o próprio perigo a ser realizado. Esse vínculo fático será determinado, conforme eu disse, por alguns critérios. Mas qual seria o objeto do dolo, né? Como você analisaria, para voltar, como você analisaria o dolo? Estou só controlando meu tempo aqui. Como você analisaria o dolo nesses tipos? Qual é o objeto? Bem, a doutrina tradicional considera que o dolo é a consciência, a vontade de realizar todos os elementos do tipo objetivo. Se nós analisamos os tipos de resultado, por exemplo, essa explicação não tem condição de prosperar do ponto de vista dogmático. E por uma razão bastante simples. O resultado não está disponível ex ante para o autor no momento de avaliação do seu comportamento. Ele é um resultado futuro, incerto e que pode ou não acontecer. Mas existe um elemento que está disponível para o indivíduo antes ou no momento de realização do seu comportamento e que ele pode representá-lo. E qual é esse elemento? Esse elemento é o perigo. O perigo é, portanto, o elemento que permite ou que faz com que o sujeito possa dominar o seu comportamento. A representação do perigo é que faz com que o sujeito domine o seu comportamento. Essa é a marca essencial, e a professora Heloísa abordou anteriormente, de qualquer comportamento doloso. A dominabilidade. Dominabilidade do quê? Dominabilidade do perigo, dominabilidade das informações, dominabilidade. Então, sem a dominabilidade, eu não posso atribuir ao indivíduo, essencialmente, uma conduta dolosa.
E por isso que eu tenho dificuldades em admitir imputações dolosas nas hipóteses de cegueira deliberada. Se nós podemos encontrar, talvez, aí uma terceira modalidade para justificar a atribuição dessa responsabilidade, é algo a pensar. Mas, a princípio, como na cegueira deliberada falta a dominabilidade, uma imputação dolosa se mostra praticamente impossível do ponto de vista cognitivo. Ela é precisa e bem admitida, por exemplo, nos tribunais espanhóis. A literatura espanhola, através do professor Raguez e Valés, da Universidade Pompeu Fabra, admite praticamente sem reservas a hipótese de cegueira deliberada em crimes econômicos, ambientais e por aí vai. Bem, se voltamos, então, para o crime de gestão temerária, o que poderia ser objeto de análise para que o magistrado pudesse valorar se há ou não o delito, ao invés de fazer uma manobra linguística desnecessária para afirmar se A ou B teve vontade, aceitou, assumiu risco, e etc. Bem, o que será necessário será verificar se o indivíduo representou o perigo que o seu comportamento trazia e a temeridade que vem irmanada com esse comportamento. Por exemplo, teria que haver a demonstração de que o indivíduo sabia sobre a concessão de empréstimos sem garantias necessárias e suficientes. Teria que saber, por exemplo, que ele ignorou dados relevantes que deveria conhecer para poder determinar a dimensão do risco a que estava submetendo a instituição quando fez a concessão de empréstimos sem as garantias necessárias. Esse conhecimento, essa representação que já é suficiente, ou pode ser suficiente, não só para a atribuição do dolo, como é suficiente para justificar a diferença de pena que há entre um e outro comportamento. Aquele que, dentro da sua representação, ignora todos esses elementos, né? Ou seja, tem conhecimento de todos esses elementos, mas, mesmo assim, realiza a atividade, já apresenta o primeiro passo para o preenchimento do elemento doloso. Ou seja, com esses comportamentos, o indivíduo não pode justificar, em maior ou menor medida, para usar a linguagem tradicional, que não queria realizar o delito. Essa argumentação é absolutamente desnecessária e apenas um adorno assim, para justificar que somos mais garantistas. O que importa, na verdade, e aí já encaminho para a minha finalidade, como os senhores puderam perceber, não é, também no âmbito dos crimes econômicos, não é um determinado estado psíquico. Nós precisamos construir um barema capaz de entregar ao jogador uma melhor rotina para a análise da natureza do comportamento. E isso tem consequências sobre a compreensão do dolo, porque nós passamos de compreensão fático-psicológica para considerações sobre um valor que está expressado no comportamento e derivado a partir de uma moldura de racionalidade, uma moldura de critérios. Essa moldura é dada pela representação da integralidade do perigo e não de fragmentos dele, porque só da representação da integralidade eu tenho dominabilidade do meu comportamento, e é com base nessa representação que a ordem jurídica, e não o autor, realizará a valoração do comportamento. Se unimos aqueles que separamos, ou seja, na exposição, no início, o dolo nos crimes econômicos, vê-se claramente que também no âmbito desse tipo de modalidade de delito, um conceito cognitivo não é apenas mais preciso, como também capaz de entregar aos juristas melhores resultados, especialmente nessa classe de delitos nas quais os tipos são, em boa medida, estruturados com base na ideia do perigo. Muito obrigado.